Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Vamos falar de segunda divisão, né? Nós tivemos jogos ontem com chuva de gols. 6 jogos abriram a 36ª rodada, a antepenúltima da segundona do Campeonato Brasileiro, com direito a nada menos do que 20 bolas na rede. Jogando fora de casa, o CSA venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1 e com a derrota do Juventude, né, voltou ao G4. Também atuando como visitante, o Sampaio Corrêa derrotou o Confiança por 1-0. Enquanto os mandantes Avaí e CRB golearam seus adversários, na ressacada o Leão aplicou 5-2 no Juventude, né? E esse resultado aí custou o G4 ao Juventude. Já no Rei Pelé, o Galo bateu o Figueirense por 5-1 e por fim o Cuiabá bateu o Paraná por 2-0. Mais cedo, o Brasil de Pelotas e o América Mineiro ficaram no 0-0. Com a vitória por 3-1 no estádio Santa Cruz, o CSA chegou aos 56 pontos e pulou para a quarta colocação. Já o Botafogo tem 34 pontos, é o 19º colocado e viu a luta pela permanência na Série B ficar mais difícil do que já estava. O Pantera poderá ser rebaixado hoje, né? Dependendo de uma combinação de resultados para se salvar. A goleada por 5-2 do estádio da Ressacada deixou o Avaí com 52 pontos e na sexta colocação. O Leão está a 4 pontos do quarto colocado, enquanto que o Juventude tem 55 e caiu para a quinta colocação. A equipe gaúcha, diferente dos jogos anteriores, mostrou muito nervosismo e perdeu a oportunidade de eliminar um rival e encaminhar o seu acesso, né? Ficou difícil. Ainda sonhando com acesso, apesar da possibilidade ser muito baixa, o Sampaio Corrêa bateu confiança por 1-0 e subiu para a sétima colocação com 51 pontos. E está a 5 do G4. Já o Confiança tem 45, é o 13º, apenas cumprindo tabela nesta reta final de segundona. Com a goleada por 5-1 no Rei Pelé, o CRB chega a 49 pontos e aparece no 10º lugar, enquanto que o Figueirense tem 39 pontos e segue na corrida contra o rebaixamento. O resultado foi péssimo para o clube catarinense, que volta a ficar ameaçado de queda na Série B. No Bento Freitas, Brasil de Pelotas e América Mineiro deram um pontapé inicial na 36ª rodada da segundona, com empate sem gols. O resultado deixa o time da casa com 48 pontos, na 11ª colocação, apenas cumprindo tabela. Já o Coelho, que briga pelo título da competição, tem 69 pontos, permanece na ponta da tabela, mas pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que entra em campo na próxima quinta-feira. E o Cruzeiro, né, de olho no acesso à elite do futebol brasileiro, o Cuiabá, vamos falar antes do Cuiabá, né, conquistou mais 3 pontos importantes na noite de ontem. O Dourado visitou o Paraná no Dorival de Brito e saiu de campo com uma vitória por 2-0 na bagagem. Em terceiro lugar na tabela de classificação, a equipe Auriverde soma agora 61 pontos e precisa de apenas um empate na próxima rodada para carimbar o acesso. Já o Tricolor tem 36 pontos, é o 18º colocado e segue na corrida contra o rebaixamento, né? Vamos lá então aos resultados dessa rodada. O América foi até Pelotas, no estádio Bento Freitas, empatou com o Brasil de Pelotas em 0-0. O Avaí ganhou do Juventude 5-2, viu suas chances crescerem um pouco mais de classificação, mas tá difícil, porque está 4 pontos, né, do G4. O Juventude, que estava na quarta colocação, caiu para a quinta colocação com a vitória do CSA sobre o Botafogo lá em Ribeirão Preto por 3-1, né? Tomou um 5-2 ali que vai doer bastante. O CRB ganhou do Figueirense por 5-1, o CRB está cumprindo tabela nesse momento e o Figueirense luta contra o rebaixamento. O Confiança perdeu para o Sampaio Corrêa por 1-0. O Paraná Clube foi derrotado pelo Cuiabá por 2-0, resultado que deixa o time do Mato Grosso muito perto da primeira divisão do futebol brasileiro. No Brinco de Ouro hoje tem Guarani e Vitória, jogo marcado para as 15 horas. Nos aflitos lá no Recife, o Náutico joga contra o Oeste, né, já rebaixado para a terceira, às 18h15. O Cruzeiro joga contra o Operário no estádio Independência. Eu ia falar do Cruzeiro, mas o Cruzeiro joga hoje, né? O Cruzeiro joga hoje, não tem mais chances de classificação, né? Tem 9 pontos aí, pode chegar a 53 pontos, né? Matematicamente não tem mais possibilidades de classificação o Cruzeiro. E a Chapecoense joga na quinta-feira, né, na Arena Condá contra a Ponte Preta. Aí tem um problema, né?
Aí tem um probleminha com o elenco da Chapecoense, né? Não houve treino da Chapecoense ontem, os jogadores foram até o centro de treinamento, mas não para se prepararem para o jogo de quinta-feira contra a Ponte Preta. O elenco se reuniu com dirigentes e cobraram salários atrasados. A conversa teria sido bastante dura, e não é para menos, né? De acordo com o jornalista Rodrigo Goulart, da rádio Chapecó, em relação aos vencimentos de 2020, o clube deve um mês, né, de CLT, 6 meses de direito de imagem, além de parte do 13º e das férias. A diretoria trabalha para pagar parte das pendências ainda essa semana e a expectativa é que nesta quarta-feira os jogadores treinem normalmente visando o jogo que pode colocar a Chapecoense novamente na liderança da Série B. Graças ao empate sem gols do América Mineiro com o Brasil de Pelotas, ontem, né, a Chapecoense depende apenas de si para ser campeã. Os mineiros estão na liderança com 69 pontos, 2 a mais que os catarinenses que ainda não entraram em campo pela 36ª rodada, entra na quinta-feira, né? Com a rodada de ontem, com os jogos de ontem, o América Mineiro está com 69 pontos, é líder, né? Luta pelo título. A Chapecoense é a segunda colocada, 67 pontos. Se resolver o problema de salário, de repente conquista o título. O Cuiabá está em terceiro com 61, praticamente classificado. Aí faria companhia aí ao América e à Chapecoense, que já estão classificados, né? O CSA ontem voltou ao G4, ganhou do Botafogo, né? E foi a 56 pontos. Juventude, por sua vez, foi goleado pelo Avaí 5-2 e perdeu a quarta posição, caiu para quinta com 55 pontos. E o Avaí, com a goleada sobre o Juventude, chega na sexta colocação com 52 pontos, né? Ainda tem possibilidades de classificação, está a 4 pontos do G4 e tem 6 pontos a disputar. É muito difícil a classificação do Avaí, mas passou a sonhar um pouco mais, né? Sétimo, Sampaio Corrêa, 51 pontos. Oitavo, Ponte Preta, 51, Operário, nono, 51, CRB, décimo, 49, Guarani, 11º, 48, Brasil de Pelotas, 12º, 48, 13º, Confiança, 45, 14º, Cruzeiro, 44, 15º, Figueirense, 39, 16º, Náutico, 39 pontos. Na zona do rebaixamento, puxando a fila, com 39 pontos também, o Vitória, 18º, Paraná Clube, 36 pontos, 19º, o Botafogo de Ribeirão Preto, 34, e já rebaixado o Oeste com 26 pontos. É a situação de momento aí da segunda divisão, que tem ainda o complemento dessa 36ª rodada até quinta-feira, né? Mas a verdade é que praticamente estão definidos aí os classificados à primeira divisão. A briga vai ficar aí entre CSA, Juventude e o Avaí. São os times que vão tentar entrar na reta final aí, mas a briga direta mesmo, para mim, é a última, né, dos classificados ali, embora o Cuiabá ainda não esteja classificado, mas a luta que vai restar aí é pela última vaga entre Juventude e CSA. Esses clubes aí vão brigar muito aí nessa reta final para tentar o acesso à primeira divisão. América Mineiro e Chapecoense já classificados, Cuiabá praticamente já classificado, e CSA e Juventude ficam aí brigando ponto a ponto nas últimas rodadas para se classificarem. Então essa é a situação da segunda divisão. Na primeira divisão, jogos hoje, né? Botafogo e Atlético Goianiense às 16 horas no Engenhão. Mais tarde, um pouquinho, às 17 horas, tem Bahia e Atlético Paranaense na Itaipava, Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o Bahia enfrenta, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro, né? 18h15. E o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30, joga contra o Fluminense. O São Paulo, no Morumbi, faz um confronto direto. É o confronto do líder e do vice-líder, né? Muito importante esse jogo aí para as duas equipes, São Paulo e Internacional, às 20h30 no Morumbi. É o jogo da rodada. O Red Bull Bragantino, no estádio da Bia Bichedid, vai jogar contra o Vasco da Gama, às 20h30. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília, às 18 horas. O Fortaleza joga contra o Santos às 19 horas, lá no Castelão. E o Goiás joga contra o Ceará na Serrinha. Na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians recebe o Esporte Clube do Recife. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.